Voltamos, Brasil! O telefone está liberado, como sempre, para vocês. Se tiverem alguma pergunta, o 964-450532. Estou agora com o Marcos Alexandre de Paula, empresário, gente. Olha só, a sabedoria emocional nos negócios, hein? Na verdade, a gente tem que ter esse controle emocional sempre, para tudo, né? Mas nos negócios, vou falar para vocês, se não tiver esse controle, aí é que está o segredo, diferencia, né, dos grandes profissionais, dos grandes empresários, o que acontece. E ele está com um livro aqui que a gente vai falar um pouquinho. Eu vou falar antes um pouquinho sobre você. Tá bom. Tá bom? Para quem está em casa conhecer um pouquinho mais o Marcos. Empreendedor na indústria de embalagens de papelão desde 2005. Ativo no universo de startups, tendo investido em até 12 empresas no estágio inicial. Idealizador do projeto Felicidade Empreendedora, que tem como objetivo facilitar o empreendedorismo, com foco no bem-estar emocional dos empreendedores. Existe uma forma para blindar mesmo o nosso emocional, o antes e até está na raiz, né? E não os sintomas. Né? Eu já ouvi um ditado que a expectativa é a mãe da decepção. Então, acho que o correto é ir na raiz e controlar essa expectativa, principalmente agindo, fazendo o que precisa ser feito, o básico, né? Que às vezes as pessoas não fazem. Você, para chegar a ser uma... Imagina você na primeira vez que você apresentou um programa ao vivo, né? O quanto que você teve que construir uma jornada, os processos que você construiu para chegar ali. Então, assim, teve processo, teve um passo a passo até você chegar, entende? E o empreendedor, ele normalmente, é muito fácil de empreender, porque ele pode ali abrir um CNPJ, ele não tem que apresentar competências, habilidades e competências técnicas e nem comportamentais, né? Para abrir, né? Exatamente. Mas para se manter. Então, aí que está o problema, né? O problema vem depois nessa jornada, porque para abrir é um sonho que começa ali, né? Então, ele está empolgado, ele tem uma expectativa alta e aí o ditado se aplica, né? É a mãe da decepção, porque ele não fez o ABCD bem feito, que acredito, né? Está na parte da gestão. E a gestão começa com a gestão dele próprio, gestão de pessoas, né? Da própria pessoa. E depois, para poder fazer gestão dos outros, porque ninguém consegue empreender... Né? Não é fácil, né? Ninguém consegue empreender sozinho, né? Tem muita gente que escolhe empreender como MEI, né? Ser microempreendedor, não quer ter pessoas para liderar. Mas o grande desafio é você se desenvolver como pessoa, para você poder desenvolver outras pessoas, para você formar um time, né? Você ter processos claros, né? Você, para apresentar o programa aqui, você tem todo um ritual antes para você estar aqui. Você tem um processo a ser seguido, né? Então, na jornada empreendedora, é preciso seguir também um processo. Então, pessoas, processos, né? Tem que saber muito bem para onde está indo, porque tem muita gente que começa a empreender por necessidade. Aí ele cai em qualquer coisa que oferecem para ele, que dizem que dá dinheiro, né? Não estuda, não se prepara. E para quem quer começar, então? Qual o seu conselho? Para quem quer começar... O que estuda? Assim, onde busca? Onde tem essa explicação, orientação? Porque hoje tem vocês que também têm livros que orientam, tem cursos que preparam. Se você tivesse, na época que você se aplicou tanto para seguir sua carreira, um exemplo, uma analogia aqui, né? Para seguir sua carreira de apresentadora. Se você tivesse escolhido empreender, se tivesse aplicado pelo menos 20% do que você aplicou na sua jornada de faculdade, se preparar, que não é só isso, simplesmente ter um diploma, né? Você teria alto sucesso na sua carreira empreendedora. Teria montado empresa, suas empresas, eu tenho certeza que estariam saindo nos jornais aí como empresas de destaque. Então, o que o empreendedor tem que fazer para começar, ele tem que se preparar. Na faculdade, é um conteúdo muito generalista. Eu fiz faculdade, né? Fiz pós-graduação, só que a minha convivência com outros empreendedores, com grupos de network, em imersões densas, assim, sabe? Com conteúdo muito concentrado, de 3, 4 dias, para mim fez muito mais sentido. Era tudo que eu precisava, né? Centrado ali, porque a faculdade é interessante, eu acho que é preciso fazer. Sim. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha feito faculdade ainda. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito, eu teria um campo teórico muito melhor para poder praticar. Só que depois eu fiz, mas também não resolveu assim, porque quando eu fiz, eu já tinha problemas. Porque a gente começa a empreender, os problemas vão vindo pela falta de gestão diária, né?
Mas do dia a dia. Eu digo que quando você não faz os pequenos esforços necessários todos os dias, em algum momento, você vai ter que fazer grandes esforços. Se faz grandes esforços em algum momento é porque não foram feitos os pequenos diários no dia a dia. Então, para concluir sua pergunta, o empreendedor precisa se preparar. Hoje tem acesso a livros, tem muito conteúdo gratuito na internet, não tem desculpa do cara falar assim, eu não tenho dinheiro para poder pagar uma imersão cara, ou para fazer um MBA, ou para fazer uma faculdade. Tem muito conteúdo gratuito que ele consegue aplicar. Claro, também não dá para ficar olhando um monte de gente. Tem que ser aquilo que faz sentido para o negócio dele. Tem que identificar com o trabalho com que ele quer também, né? Buscar pessoas mais ou menos dentro do perfil do que ele está buscando. Exatamente, do negócio dele. Trabalho, né? E você tem que decidir também, né? Eu acho que quando você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa que seja bom, que você, pelo menos, admire e goste muito, né? Com certeza. Fazer algo que a gente não gosta só por necessidade... Porque todo mundo fica assim, eu quero ganhar maçante. dinheiro. Todo mundo fica assim, eu quero ter dinheiro. Eu queria ganhar muito dinheiro. Mas não vê também o que é a vida de um empresário, como que é difícil o que eles fazem, né? Não prepara. Então, assim, eu acho que essa questão de fazer por gostar... Antigamente, a gente não via falar muito em propósito, né? Isso é uma linguagem de um tempo para cá. E eu aprendi desde pequeno, não sabia que era propósito, fazer por disciplina, né? Com muito comprometimento. E dava certo, sabe? Só que tem momentos que nem todo mundo tem essa inteligência emocional para passar por momentos desafiantes. Então, tem muita gente que tem muita habilidade, até técnica. Mas quando passa por uma dificuldade, não tem controle emocional para passar por aquilo. E aí? E se fosse só a habilidade técnica... Seria mais fácil, né? Mas juntar a gente não teria países ricos com tantas pessoas bem preparadas culturalmente, por exemplo, que suicidariam, que cometem, né, com um índice alto, por exemplo, de depressão e de suicídio. Né? E este livro, do que se trata? Esse livro, inclusive, o lançamento dele hoje em São Paulo. Hoje? Vamos ver. O Código dos Negócios Extraordinários, né? Peraí, deixa eu só virar. Esse é seu, tá? Obrigada, deixa eu só mostrar aqui. Fala um pouquinho sobre ele. Esse livro surgiu, eu já escrevo há muito tempo, né? Para a lista de transmissão para os meus clientes da indústria. E ele surgiu por meio de conversa com colegas, né? As pessoas se identificam com a história, com aquilo que você passou. Cara, você precisa de compartilhar isso. Então, o livro, assim, para mim, financeiramente, não é algo que eu iria me dedicar, que ele me daria retorno. Mas é um legado porque também, dá trabalho. Claro, é legado. É brand também, né? Sem dúvida. Então, é muito importante. Dizem que tem um ditado, né? Que você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Filho. Eu acho que é muito pouco, hein? A gente pode fazer mais que isso. A gente começar a inventar mais alguma coisa, senão a gente está concluindo isso muito rápido. Dá para fazer bem mais coisa que isso. Mas aí eu decidi escrever o livro realmente para ajudar. É um livro que ele tem o código, né? Ele é muito mais uma... Eu falo que a gente precisa, às vezes, ser inconformado com, às vezes, os maus resultados. E a gente não pode... a gente trabalha muito, o empreendedor trabalha muito. Quando eu falo assim que o cara não se prepara, não quero passar uma imagem que o cara é irresponsável. Não, tem pontos cegos que precisam ser vistos, né? Serem vistos, sabe? Porque ele trabalha demais, o empreendedor no geral. Não tem horário, né? Histórias assim de empreendedor trabalham não é de sol a sol, como eu trabalhava, né? Sou nascido no interior e não tinha energia elétrica e a gente era acostumado a trabalhar de sol a sol, né? Mas o empreendedor trabalha, às vezes, não tem muita hora. Paulo? Eu sou do interior de Minas Gerais. Você é mineiro? Sou mineiro. De onde? Entre Mantena e Valadares. É difícil, não vai acredito. Ter no mapa. Eu não acredito, eu sou de lá. É mesmo? Qual cidade? Eu morei minha adolescência toda em Mantena, eu nasci em Galileia, perto de Valadares. Eu nasci no município, pertence à comarca de Galileia, mas é município de Vinhas das Laranjeiras. Você é de Vinhas das Laranjeiras? Não, pior, um pouquinho. Gente do céu, o mundo pequeno. É pior. Eu nasci em São Geraldo do Baixio, na fazenda. Eu nasci no interior, numa roça mesmo. Gente, nasceu na roça mesmo, é onde eu nasci. Central de Santa Helena. Cabrito era bicho selvagem, era caça selvagem da época, tá? Gente, você é de lá, eu também. Eu cresci em Mendes Pimentel, porque eu mudei para Mendes Pimentel com 3 anos. A adolescência toda eu passei em Mantena. Eu saí de lá aos 20 anos, né? Então foi uma guerra para conseguir. Com 15 eu mudei com 15, 16 eu mudei para Vitória, com 17 eu mudei para o Rio. Você sabe que eu saí do interior, não sabia que eu ia empreender? Não era sonho, eu não podia sonhar, porque eu só podia tirar leite, mexer com a agricultura, porque meus pais não me deram liberdade. Saí para buscar uma oportunidade, porque eu não queria fazer aquilo que meus pais faziam. Eles achavam que me davam o máximo que podiam e realmente davam, né? Mas eu não queria aquilo, sabe? E aí comecei a trabalhar numa empresa e fui promovido muito rápido pelo meu caráter, não pelo perfil de liderança, assim.
E a vida foi me levando, eu acho que você não precisa de criar tanta expectativa na vida. É interessante você saber para onde vai. Senão qualquer direção, qualquer lugar serve, né? E não pode. Mas na minha vida, às vezes, foi um pouco assim no início. Eu não sabia para onde eu estava indo, mas eu fazia o que tinha que fazer bem feito. E fui sendo promovido, onde trabalhei, até abrir meu primeiro CNPJ. E foi com muita força, sabe? Eu digo que é por isso que o livro fala de sabedoria emocional, porque eu comecei com força demais. E a força me levou até determinado momento, até 100 e poucos funcionários. E aí esse burro com muita força se tornou um burro cansado, entende? E aí eu precisei de sabedoria emocional, eu tive que me treinar um pouco mais. Tá tudo treinado, né? Mente, corpo, exatamente. espírito, tudo tem que estar Exatamente. E me diga uma coisa, você voltou lá? Você tem voltado? Volto, eu tenho sítio lá. Você volta lá? Eu gosto de respirar as raízes, né? Eu vejo o pessoal falando assim, Dois meses atrás eu pertenço a grupos de mastermind no Brasil, né? Network com empresários, a gente está sempre encontrando. E é interessante que a gente não fala muito de família nesses encontros, entende? É só business. Ninguém pergunta muito, como é que está sua filha? Eu tenho 2 filhas, uma de 7 e outra de 13 anos, a Alexia e a Alicia. Ninguém pergunta muito sobre a família, Ninguém não. Está preocupado. A gente fala muito sobre negócios. Trabalho. Só que eu sinto a necessidade também de voltar para as minhas raízes e não falar de trabalho. Aí eu vou jogar futebol com um colega que cresceu comigo. Às vezes andar descalço eu não consigo, meus pés não entravam espinhos, né? Na minha adolescência. Descalço eu não consigo mais, mas pelo menos eu vou lá andar de chinelo. Tá bom. Né? Tá bom. Naquela época era que chute. Exato, que chute, né? Tinha outras coisas, conga, né? Gente, ele é da mesma região, vocês não têm ideia. Aproveitar e mandar um beijo para todo mundo aí de Mantena, de Galileia, de São João do Baixio, Mantenópolis, Divinópolis. Manda também, pessoal. Divinópolis está lá perto de Belo Horizonte, né? Linópolis. Linópolis, né? Todo mundo. Um abraço para todo mundo, para os meus conterrâneos, né? Para os meus mineiros lá e da região do leste de Minas também. E de vez em quando eu vou lá. Para poder, de vez em quando, assim, 2 meses, às vezes passa um pouquinho mais de tempo. Né? Eu demoro. Mas minha irmã mora lá em Galileia, minha irmã. Então eu fui para lá, teve um encontro dos baixenses e ausentes, de todo mundo que foi embora. E veio gente dos Estados Unidos, veio gente de quanto é canto para o encontro. Muito bom rever os colegas antigos, né? E hoje? A gente precisa disso. A gente precisa disso, né? Eu acho que voltar às raízes é muito bom, né? Eu vejo gente que não volta muito, sabe, para as raízes. Quer sair para frente e falam que você tem que ser a média das 5 pessoas que você mais convive, eu concordo. Mas isso para falar de negócios. Sim. Eu não vou pedir conselho de negócios. Eu fui abrir a primeira startup. Quem é o prefaciente do meu livro? João Kepler. Eu fui pedir conselho para quem? Para ele. Eu não ia pedir conselho. Minha mãe já tinha morrido. Minha querida mãe morreu em 2008. Eu sou filho caçula, minha mãe, minha irmã mais nova, é 9 anos mais velha do que eu. Mas assim, não vou pedir conselho, não ia pedir conselho para minha mãe ou para o meu amigo, né? Então, assim, eu acho que você vai conversar de negócio com as pessoas certas. Você é a média de quem você mais convive, mas só que você precisa também, é necessário você estar junto com sua família, fazer um churrasco. Não vai falar de impostos, não dá, né? de tributário. Não, tem que ter regras. Não dá. Não, tem que ter regras também, até porque a mente tem que estar um pouco, né? Quando está na família, é família. Quando está com os amigos, é com os amigos. A gente tem que separar na vida da gente tudo. Eu separo meu tempo com o trabalho, é que eu estou trabalhando, dali acabou o programa, sentei na mesa com os meninos, já é amiga. Verdade. A gente tem que esquecer. Se a gente não souber trabalhar o espaço na mente da gente para cada coisa, a gente fica a pessoa muito chata. Por isso que eu vejo muita gente infeliz, gente agora com depressão, com ansiedade, com crise disso, crise daquilo. Por quê? Porque não tira tempo para ele mesmo. Verdade. Eu acho que independente de ser um mega empresário, estar na indústria, estar fazendo tudo, seja você, veja os seus valores. A gente não pode perder na vida os valores, né? Quando perde os valores, a gente tem muito isso em Minas Gerais. Tem. A gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, não, entendeu? A gente não pode perder os valores. Mesmo hoje, o seu ensinamento, com certeza, deve ter uma base muito boa. Tem muito, né? Eu fui criado com um rigor muito grande. Isso foi prejudicial em alguns pontos, mas também eu tive que... me deu, assim, uma base para negócio que eu acho que o empreendedor, ele precisa ter muito comprometimento com a entrega, né? Porque eu até falo disso também. É mais importante a entrega do que a promessa, sabe? E quando você tem uma base de valores forte, você é comprometido não é só com o vencimento do boleto, você é comprometido com tudo que você promete, com os seus agendamentos, com a entrega do produto ou do serviço que você prometeu. Então eu vejo muita gente hoje cometendo erros graves assim, porque prometem, sabem fazer uma promessa linda e maravilhosa, né? Nós estamos no mundo digital, onde você tem profissionais de copy, né?
que fazem aquelas landing pages lindas e maravilhosas. E você compra a promessa e depois isso a gente fala que diminui o CAC, né? O custo de aquisição do cliente. Você vende mais fácil, quanto melhor for a promessa. Mas o que realmente vai te trazer sucesso... resultados? E os resultados? É a entrega. É a entrega, né? Inclusive, se você puder entregar melhor do que você prometeu. Esse é o segredo. Essa é a minha base, realmente, assim, de valores, é o que me trouxe até aqui, sabe? E você ministra curso, você palestra? Agora, até a editora, né, ela me exigiu um posicionamento digital. Eu não era muito fã do digital, porque a minha vida, assim, corrida, não empreendo só um negócio, né? Eu empreendo outros negócios também. E aí você parar para gravar uns stories é um desafio para o empreendedor, sabe? E aí eu muito acabo, Minas Gerais. Mas eu não quero fazer nada que eu não goste. Então, eu estou aprendendo a gostar do digital. Não, tem que aprender assim. A editora, gente, falou assim, olha, vamos assinar o contrato, queremos você como escritor, porém você tem que se posicionar digitalmente. E uma das exigências também foi ter produtos para os meus leitores, né, que quisessem se aprofundar um pouco mais, até para ajudá-los mais. Então, tem uma imersão que chama Revolução Empresarial. E quando... A primeira foi feita em Belo Horizonte, 22 e 23, lá no Cisa Business, no Belvedere, né? A próxima, 10 e 11 de novembro, em BH Onde? também. Em BH? Tu em BH? Você está fazendo só lá? Tudo tem vindo para São Paulo, Você está morando né? lá? Moro em BH. Ah, você mora em BH. Tudo tem sido São Paulo. Então, acho assim, o mineiro, se você vende para o mineiro, você vende para qualquer lugar do mundo, né? O mineiro é muito desconfiado. E é muito engraçado porque meu time, quando fala um ticket para Minas, assim, sabe? Eu fiz testes para outros estados. Eu posso passar o dobro do valor para outro estado. Você fala metade do valor para Belo Horizonte. As pessoas se assustam, né? E querem pesquisar. Então, assim, o Belo Horizontino, o mineiro, ele realmente é muito desconfiado. Ele busca menos conhecimento também. Precisa de... Então, assim, é mais para ajudar ali mesmo. Eu vou fazer um em Governador Valadares também. Vai fazer em Valadares também? Vou fazer, e vou fazer outro em Montes Claros. Vou fazer em Minas Gerais. Eu vou começar por ali. Você vier São Paulo, você avisa, os meus tá? conterrâneos. Hã? Quando você vier para São Paulo, você avisa para a gente fazer também. Vamos planejar alguma coisa para São Paulo, mas por enquanto não está assim no radar com muita clareza, não. Adorei te conhecer. Muito obrigado. Onde nós conseguimos esse livro? Nas livrarias, né? Todas as livrarias. Infelizmente, muitas estão fechando. Exatamente. Então, hoje, na página digital, tem algum... Ele fecha muito sob propósito também, que eu falo que é uma pimenta, né? Para o empreendedor é você colocar algo a mais, sabe? Não é só pela disciplina. Acho que a gestão, a razão é 80%, mas quando você coloca um pouquinho de propósito, espiritualidade está ligado, tem a ver com legado, né? Não é religião. Essas duas coisas, porque o legado é a eternização do propósito, né? Então eu fecho com isso, porque eu acho que depois que eu aprendi isso, né? que eu senti isso, mudou bastante o meu jeito de empreender. Obrigada. E meu comprometimento com a entrega também mudou, aumentou mais. Eu que agradeço. Só vai aprender agora, tem que fazer mais stories, né? É verdade. Não, eu fiz hoje já alguns. Fez? Vou ver, vou mandar para Minas Gerais. Este é o Insta? Marcos Alexandre Oficial. Vamos seguir, meu povo. Vamos em peso, Minas Gerais. Todos os mineiros aí, vamos seguir, gente. Mineiro é assim. Mineiro, a gente pode encontrar um mineiro longe, qualquer canto do mundo. Você já tem intimidade, parece que você já é amigo, parece que você é parente. Tem isso, Minas Gerais, viu? É o queijo, né? Não é? É queijo, hein? Bom demais? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom estar aqui, viu? Obrigado. Obrigada. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho, só não sai daí, porque ele hoje veio, Roberto Rabelo. Ele vai ensinar um arranjo, gente, que eu estou de olho ali, ó, simplesmente fantástico. Tudo isso, daqui a um minutinho só, não saiam daí.